Ativa. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Gledson e, em nome do Grupo de Pesquisa Avaliação em Linguagem, gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas ao primeiro encontro Avaliação em Perspectiva. Eu aproveito também para cumprimentar quem está nos assistindo de forma síncrona. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês também. Nós estamos no nosso terceiro dia de evento e estamos muito felizes com o retorno que estamos recebendo de vocês, seja nas lives de forma síncrona, seja de quem está assistindo as gravações depois. Nós já temos mais de 100 visualizações em cada encontro que a gente teve. Então, nós estamos muito felizes e muito obrigada a todos por esse retorno. Bem, antes da gente conversar sobre instrumentos avaliativos, eu gostaria de deixar aqui alguns recados que a gente reforçará ao longo do encontro no chat, tá bem? Então, o Grupo de Pesquisa Avaliação em Linguagem possui um site e lá você encontra muitas informações sobre avaliação como área de pesquisa, publicações, vídeos, recursos, e ao longo do chat nós vamos postar o link para o site, então vocês podem nos fazer uma visita lá também. A gente também tem um canal no YouTube, então siga a gente lá para receber novidades, ter acesso às gravações de todos os encontros desse evento e outros vídeos que a gente produz também, tá? Ao longo do encontro, a gente também vai postar o link lá no chat. E, por fim, vale lembrar que todos os vídeos dos encontros do nosso evento ficarão disponíveis no Moodle até dia 5 de maio. E para receber o seu certificado, você precisa assistir a todas as palestras, ok? Nós vamos também disponibilizar os PDFs de todas as apresentações amanhã, após o último encontro. Bom, vamos então à conversa, né, desse encontro. É uma honra apresentar a nossa próxima palestrante, gente, a Leila, porque eu costumo dizer que ela, no nosso grupo de pesquisa, é a minha diva acadêmica. E vocês já logo vão descobrir por quê. Então, a professora Leila Miyumi Saito é doutoranda em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina. Ela tem experiência na área educacional desde 2004 e atualmente ela exerce cargo técnico-administrativo em educação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ela desenvolve pesquisa em avaliação no contexto de ensino remoto e híbrido e seus principais interesses de pesquisa são temas relacionados à avaliação no ensino de línguas, gamificação e uso de tecnologias digitais com fins pedagógicos. Leila, muito obrigada pela sua participação hoje. Eu passo, então, a palavra a você. Eu que agradeço. Olá. O tema que nós trazemos agora trata dos instrumentos de avaliação. Então, quando se pensa neles, eu diria que a prova é indiscutivelmente o instrumento mais conhecido e arriscaria dizer que é também o mais utilizado. Mas o contexto pandêmico e a adoção do ensino remoto abalaram as estruturas dessa forma de avaliar. Então, de repente, nós tivemos de repensar o como aplicar essas provas, respeitando-se o distanciamento físico que nos foi imposto. E assim como o Gledson falou na nossa palestra de abertura, a gente pode perceber que o instrumento prova pode não ser o mais adequado para se avaliar a aprendizagem dos alunos dentro desse contexto de ensino remoto. Mas apesar das dificuldades que apareceram, essa desestabilização, essa quebra de paradigma, tem o seu lado bom, porque acabou abrindo uma brechinha para que nós repensássemos o processo avaliativo como um todo. Então, hoje, nós estamos aqui para propor uma conversa sobre essas possibilidades de instrumentos de avaliação para além da prova. Então, nós vamos conversar aqui, né? Como eu disse, a prova é um dos instrumentos de avaliação, e nós vamos falar sobre técnicas e instrumentos de avaliação, em especial aqueles aplicáveis ao contexto de ensino remoto. Vamos tratar também da importância da definição de critérios de avaliação, porque, vejam, a avaliação é muitas vezes tida como um instrumento de poder, um instrumento disciplinador, e até mesmo de punição. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre critérios avaliativos.
Vamos também trazer exemplos de instrumentos de avaliação aplicáveis ao contexto de ensino remoto. E aqui ao lado eu tenho uma figura que diz assim: não importa quantos instrumentos, quantos recursos nós tenhamos, se não soubermos como utilizá-los, nunca serão suficientes. Então, mais uma vez fazendo referência à fala do Gladson, do primeiro dia do ENAP, né, é importante que o professor tenha a seu dispor diversos instrumentos e consiga definir qual é o mais adequado para se avaliar seus alunos no determinado momento. E nesse sentido, eu trago as palavras de Hoffman e de Furtoso. A primeira diz que não se faz uma cirurgia apenas com instrumento bisturi, e da mesma forma não deveríamos avaliar os nossos alunos fazendo uso somente do instrumento prova. Já a segunda, ela fala sobre a importância da escolha dos instrumentos. Ela exemplifica mais ou menos assim: se eu preciso bater um prego numa parede, por exemplo, e eu utilizar uma chave de fenda, pode ser que eu consiga chegar ao meu objetivo, porém, isso não será feito de uma forma tão eficiente como se eu tivesse escolhido o instrumento mais adequado para essa tarefa. E o mesmo ocorre com a avaliação. Bom, agora, falando sobre técnicas e instrumentos de avaliação, nós trouxemos alguns exemplos adaptados da tese da professora Viviane. Ela esclarece que as técnicas estão relacionadas às formas de se avaliar, né, de se obter as informações sobre a aprendizagem dos meus alunos, e elas correspondem a ações. Então, por exemplo, para avaliar os meus alunos em um determinado momento X, eu posso observar, posso inquirir, posso fazer testagem, posso também solicitar que eles se autoavaliem. Já os instrumentos, eles correspondem aos meios pelos quais essas informações ficarão registradas. Então, voltando àquele exemplo, né? Para avaliar os meus alunos em um determinado momento, eu posso observar a interação, a participação deles e registrar isso por meio de uma ficha ou de uma planilha. Posso também inquiri-los e registrar essas informações por meio de um questionário. Posso também testá-los e registrar isso por meio de uma prova escrita, por exemplo. Ou então, posso solicitar que eles se autoavaliem e registrar isso por meio de uma lista de verificação no Google Forms, por exemplo. Então, vejam que é nesse ponto que entra a expertise do professor, em fazer o seu planejamento, levando sempre em conta o momento e a função que a avaliação vai desempenhar, e a partir dos objetivos de aprendizagem propostos, selecionar a técnica e o instrumento mais adequado. Então, nós estamos aqui para promover uma conversa em torno desse tema, né, e mostrar que nós temos muitas outras possibilidades além da prova, e que podem até ser mais eficazes a depender, mais uma vez, dos fatores momento, função e objetivos propostos. Então, como vocês puderam acompanhar na apresentação de abertura desse evento, nós trazemos, mais uma vez, essa figura, né, para reforçar a ideia de que quanto mais técnicas e instrumentos o professor utilizar, maior será a quantidade e variedade de informações que ele vai ter para reconduzir o seu trabalho, para orientar a aprendizagem dos alunos também. Além disso, ele diminui o risco de se fazer uma avaliação injusta, porque ao adotar diversos instrumentos e técnicas, o professor vai estar buscando contemplar uma diversidade de habilidades, de aptidões e estilos de aprendizagem dos seus alunos. Ou seja, ele vai possibilitar que todos possam performar bem e que todos mostrem o seu melhor. Neste slide, nós temos um quadro que nós elaboramos para um projeto gamificado para aulas de língua inglesa. Nesse projeto, os grupos de alunos construíram um site com o tema transtorno de déficit de natureza. E para construir esse site, eles tiveram que pesquisar sobre o tema e criar avatares, gravar áudios, produzir jogos, painéis e diversas outras atividades avaliativas. E no final, isso acabou virando um portfólio digital. Então, no início do projeto, os critérios de avaliação foram negociados com os alunos e depois nós os convertemos nessas perguntas, de modo que elas pudessem ser utilizadas nos momentos de avaliação por pares e de autoavaliação também. Então, a definição e a explicitação de critérios é o que vai diferenciar a avaliação criterial da avaliação por norma, que é aquela em que um aluno é comparado com outros. Então, nesse projeto, a avaliação se deu conforme o que foi negociado com os alunos desde o início do trabalho. E se nós não tivéssemos estabelecido esses critérios, nós correríamos o risco de avaliar as atividades com base na comparação pura e simples.
vejam que quando nós temos critérios claros e compartilhados, nós abrimos a possibilidade de que os alunos tenham condições de se organizarem, de modo a atingir os objetivos de aprendizagem propostos. E ao professor, minimiza-se a possibilidade de limitar a avaliação ao julgamento com base em impressões, preconceitos, comparações entre alunos, e isso faz crescer um senso de justiça. Então, retomando o que a Isadora também falou na apresentação de hoje cedo sobre criação de rubricas, se os alunos sabem de antemão o que se espera deles em uma determinada atividade, o processo avaliativo vai se tornar mais transparente. Então, em nossa concepção de avaliação enquanto processo orientado para a aprendizagem, nós entendemos que quando temos os objetivos bem definidos, os critérios de avaliação claros, né, a avaliação ela acaba permeando o processo de ensino-aprendizagem e tudo vai acontecendo em um compasso harmônico. Então, assim, eu gosto de fazer uma analogia entre avaliar a aprendizagem dos alunos e o processo de educar filhos. Então, imagine se eu, como mãe, for verificar o resultado do processo só lá no final, né? É óbvio que não vai funcionar, né? Não vai dar certo. Então, eu preciso, durante o processo, ir ponderando, ir usando os meus sentidos, ir observando, ouvindo, sentindo, percebendo, e intervindo de modo que o meu filho vá sendo orientado, vá recebendo feedback à medida que ele cresce, para que lá na frente o resultado seja o melhor possível. Então, resumindo, a avaliação precisa ser usada para nós verificarmos em que pontos precisamos agir fazendo essas intervenções. E conforme a nossa colega Giovana trouxe na apresentação sobre avaliação em contexto de ensino remoto, nós vamos exemplificar mais algumas ferramentas digitais para a construção de instrumentos de avaliação. Então, aqui nós temos a escrita colaborativa, os murais digitais, os infográficos, mapas mentais e construção de websites. Então, falando sobre a escrita colaborativa, o Google Docs, ele nos permite criar documentos e nele inserimos textos, links, imagens, etc. E eles serviriam de enunciados ou provocações para atividades que serão propostas aos alunos. E quando nós compartilhamos o documento com eles, nós podemos configurar o tipo de permissão de acesso que eles terão ao documento, né? Se eles serão leitores, editores ou comentaristas. Então, a ideia é que os alunos editem o documento e construam o texto colaborativamente, né? Então, por isso, a gente diz que são projetos de escrita colaborativa. Então, agora, nós vamos passar a falar um pouquinho sobre a ferramenta chamada Padlet, né? Retomando aqui, ele é uma ferramenta online que permite, por exemplo, a criação de linhas do tempo, mapas e murais, ou quadros virtuais dinâmicos e interativos, para registrar, guardar e compartilhar conteúdos multimídia. Então, aqui nós temos... Opa, voltando aqui só um pouquinho. Aqui nós temos o link, né, para vocês criarem uma conta gratuita, e aqui um link com um tutorial para vocês, para que vocês possam ver como é que essa ferramenta funciona, tá? Nessa figura, nós temos um exemplo de um instrumento de avaliação mural, e no próximo slide eu vou trazer um vídeo em que nós mostramos brevemente como criar um mural digital. Só vou tirar aqui a minha imagem para vocês ficarem só com o vídeo. Bom, então nós estamos aqui na tela inicial do Padlet. Nós vamos criar um novo clicando aqui nesse botão rosa. Ele vai direcionar para essa tela que vai ter os layouts, as várias opções de layouts para a gente escolher. Nós temos mural, tela, lista, grade, vários aqui, e hoje eu vou escolher o mural, só para a gente exemplificar. Ele vai me trazer um template já pré-determinado, mas eu posso modificá-lo aqui nesse painel do lado direito da tela. Então, aqui eu vou personalizar a minha atividade, né? Os elementos como o título, a descrição. Vou colocar aqui, por exemplo, Stop Fake News, o título da minha atividade. A descrição, vou colocar aqui, vamos supor, projeto Turma 1,
E aí, então, aqui na sequência eu posso personalizar a aparência, né? Tirar esse papel de parede, colocar outro, colocar outras cores, outras fontes e mexer também nas atribuições, nos esquemas de publicação, tá? Feita essa parte, a gente salva aqui em próxima e vamos inserir, então, a proposta da atividade. Para colocar as perguntas, as questões, basta dar um duplo clique aqui na tela do Padlet mesmo. Então, aqui eu vou deixar as perguntas para os meus alunos. Por exemplo, o que são fake news? Né? E aí os alunos vão poder responder aqui embaixo com textos, ou então fazendo uploads, ou deixando links para descrições da própria internet, ou então colocando imagens. E aqui nesses 3 pontinhos nós temos outras opções para agregar conteúdo, outras mídias. Vamos colocar aqui uma outra atividade. Vamos supor, eu quero que eles coloquem exemplos de fake news, né? E depois, como combatê-las. Então, vejam, esse é um exemplo bem simples, bem rápido de atividade, na qual os alunos vão ter que se juntar, vão ter que conversar, debater, pesquisar, sintetizar, para apresentar os resultados de uma forma diferenciada, né, que preza pelo trabalho colaborativo. E aí, então, feita a atividade, a parte do professor, nós temos aqui as opções de compartilhamento. Né, para compartilhar a atividade com os alunos. Nós vamos poder colocar aqui o adicionar membros, né, por nome de usuário do Padlet, ou então acrescentando os e-mails dos alunos. Podemos também alterar a privacidade, podemos mandar por e-mail, por Facebook, enfim, tem várias opções aqui que depois vocês vão poder explorar com mais calma. Ok, então esse foi o nosso Padlet. Vamos agora para o próximo. Falando agora um pouquinho sobre o Canva. O Canva, ele é uma plataforma de criação e compartilhamento de conteúdo audiovisual. Ele tem inúmeros modelos elaborados por designers profissionais e nós podemos editá-los conforme as nossas necessidades, seja a partir dos templates prontos, disponíveis dentro da plataforma, ou fazendo upload de elementos, como vídeos, imagens e sons do nosso computador para serem usados dentro da plataforma. Então, essa ferramenta, ela é bastante versátil, porque permite a edição de variados instrumentos de avaliação, tais como apresentações, vídeos, infográficos, folders, mapas mentais, cartazes, folhas de atividades para impressão, os nossos handouts, né, etc. E aqui nós temos, então, o link para que vocês possam criar uma conta gratuita, né, e um link para um tutorial. E no slide seguinte, eu vou deixar mais um vídeo trazendo um tutorialzinho, exemplificando como editar um instrumento de avaliação chamado mapa mental. Vou tirar aqui a minha imagem mais uma vez, para que vocês fiquem somente com o vídeo. Bom, nós estamos aqui na tela inicial do Canva e para exemplificar uma atividade, nós vamos criar um mapa conceitual. Então, vou clicar aqui, ele vai me direcionar para uma página onde eu tenho inúmeros templates já prontos. E aí, vocês vejam que ele indica aqui quais são os gratuitos, quais são os pagos. Eu vou selecionar aqui um que mais se aproxime do tipo de atividade que eu quero aplicar na minha turma. Então, eu tenho aqui esse modelo, e nesse painel aqui do lado esquerdo da tela, eu posso personalizar o meu design. Eu posso acrescentar fotos, posso acrescentar elementos, que são as figuras, posso acrescentar texto, vou colocar aqui um título para minha atividade, por exemplo. Colocar ele aqui.
precisa da sequência naquela atividade criada no Padlet. Deixa eu mudar a cor aqui, né, para ficar mais próximo do que está no design. Posso acrescentar também áudios, vídeos, trocar o plano de fundo e tem mais aqui algumas opções de integração, né? São aplicativos integrados ao Canva, tá? Bom, outra opção interessante são os uploads, né? Para a gente colocar imagens que seja da internet ou então as imagens que a gente já tem salva no nosso computador. Então, essas aqui são imagens que eu já tinha, puxei aqui para o Canva, né? Do meu dispositivo, tá? Então, vamos colocar essa daqui só para exemplificar. Corto, diminuo, faço do jeito que ficar melhor aqui colocado. Aí, então, opa, deixa eu tirar essa daqui. Pronto. Aí eu venho aqui, apago os textos, né? Porque aqui eu quero que o meu aluno preencha depois que ele fizer a pesquisa. E dentro desse design eu posso trocar a cor, posso aplicar uma animação. Então tem uma infinidade de recursos que eu posso aplicar para personalizar a atividade. E na hora de fazer o compartilhamento, a gente vem aqui. Nós temos opções de compartilhar com a turma toda ou então com alunos individualmente, inserindo os e-mails deles. E podemos também gerar aqui um link para edição e fazer a cópia desse link e enviar por e-mail ou postar no Google Classroom ou então enviar por WhatsApp. São várias as opções de compartilhamento. Quem receber esse link vai ter acesso a esse design, a essa atividade e vai poder trabalhar nela. E depois que eles terminarem a atividade, nós temos também aqui o botão de baixar. Então, o Canva ele possibilita que a gente baixe o trabalho do aluno em formato de imagem, em PDF, podemos fazer vídeos e até mesmo GIFs animados. Então, são várias as possibilidades de compartilhamento e depois de salvar o trabalho dos alunos. Ok, então esse foi o Canva. Agora a gente vai passar a falar um pouquinho sobre a ferramenta Google Site. Né? Essa é uma ferramenta que nos serve de suporte para montar portfólios digitais com mais diversos tipos de conteúdos e formatos. Por exemplo, textos, imagens, vídeos, áudios, né? E assim como o Padlet e o Canva, ela permite o compartilhamento da atividade com foco no trabalho colaborativo. Então, aqui nós deixamos o link para que vocês localizem a ferramenta e aqui um vídeo tutorial também. No próximo slide, deixamos um vídeo também mostrando como editar o instrumento de avaliação portfólio digital. Deixa eu só... Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como editar um instrumento de avaliação chamado Portfólio Digital, utilizando como suporte a ferramenta do Google Site. Então, a partir do seu Gmail, você vai acessar o seu Google Drive, clicar aqui em Novo, posicionar o seu cursor em cima do mais e clicar em Google Sites. Se você fizer esse processo de dentro de uma pasta já compartilhada, o seu site também já vai ser automaticamente compartilhado com as pessoas que têm acesso a essa pasta, tá? Então, ele já vai aqui me abrir um site novo, em branco. Vou adicionar aqui um título para o meu projeto. Né? E aqui do lado direito da tela, nós temos a guia de edição, tá? Eu vou começar pelos temas, vou escolher aqui um deles. Posso personalizar as cores, né? O estilo da fonte. E aqui em páginas eu vou criar as guias para o meu site, elas vão aparecer aqui, tá? Então nós temos aqui a tela do início, né? Eu vou duplicar essa página e é onde eu vou colocar as atividades que eu vou pedir para os alunos.
Exemplos de fake news vai ser uma atividade. E a próxima vai ser como combatê-las, tá? Para reorganizar, basta puxar aqui, né? Ele vem. E aí, uma opção interessante para a gente organizar o trabalho dos alunos é criar subpáginas aqui para cada grupo, tá? Então, vou adicionar aqui uma subpágina para o grupo 1, colocar as suas atividades, e uma subpágina para o grupo 2. Só a título de exemplo, tá? Olha só, elas vão aparecendo aqui e aqui também, né? Aqui na guia inserir é onde eu vou colocar o conteúdo das minhas páginas. Eu vou voltar aqui para o início, né, na página inicial. Essa aqui vai ser uma página de ambientação para os meus alunos, para eles saberem do que se trata o projeto, sobre as atividades que eles vão fazer. Então, aqui vai ser o material que eu vou utilizar na minha aula síncrona, por exemplo. Então, aqui eu vou iniciar colocando um layout, um texto explicativo, um texto que eu já pré-selecionei, eu vou colar aqui, né? Vou puxar uma imagem, tá? Nesse caso, eu vou fazer um upload de uma imagem que eu já tenho no meu computador, certo? E vou adicionando os elementos aqui do meu site. Um divisor, um vídeo do YouTube, né? Aqui eu posso tanto buscar por temas ou já colocar o link de um vídeo pré-selecionado, né? Ele já vai puxando aqui, aí basta clicar e selecionar. Então, essa seria a minha página de ambientação, né? O material que eu vou utilizar na minha aula síncrona. Partindo aqui para as páginas de atividades, né? Eu vou colocar aqui o que eu quero que o meu aluno faça, né? O direcionamento para ele. Vou colocar aqui, então, uma caixa de texto e pedir para eles inserirem exemplos de fake news e as consequências. Tá? Então, essa seria uma primeira atividade. Eu vou colocar aqui uma ênfase, né? E, na sequência, uma outra caixa de texto com o direcionamento, com as instruções, né? Para eles fazerem essa atividade e também com os critérios avaliativos também. A gente já pode deixar isso explicitado aqui. Aí, na sequência, para quem não quiser fazer as subpáginas para os grupos, a gente pode organizar aqui dentro da própria página também. Então, eu vou adicionar uma caixa de texto e reservar aqui um espaço para o grupo 1, colocar suas atividades, vou acrescentar um divisor e mais uma caixa aqui para o grupo 2. Então, fica organizado aqui dentro da página ou então em subpáginas. E assim a gente vai fazendo para cada guia, né? O que você quer que os alunos façam, né? Coloca aqui uma caixa de texto, coloca o enunciado da atividade, um texto explicativo, né? Com os direcionamentos e com os critérios de avaliação. E a gente vai montando assim o portfólio digital. Vejam que essa ferramenta do Google Site, ela é bastante versátil, né? Porque a gente pode inserir diversos formatos de conteúdo e nesse processo os alunos são sempre colocados na posição de agentes produtores do conhecimento. E uma outra observação, né? Se, vamos supor que eu criei esse site e não coloquei ele numa pasta compartilhada, eu posso clicar aqui e compartilhar com os alunos diretamente nesse ícone, tá? Então, eu vou colocar aqui os e-mails deles, ou então posso também enviar um link, né? Colocando eles na posição de editores, né? Para eles poderem editar esse site, trabalhar dentro do site, e envio o link por e-mail, ou então por WhatsApp, ou então posso postar na sala do Google Classroom, no mural do Google Classroom. Então, são várias as opções de compartilhamento, tá? Ok, voltando aqui então. Bom,
Então, em síntese, os instrumentos de avaliação, eles têm que servir aos objetivos que pretendemos avaliar. Eles precisam ser coerentes, né? Então, nós trazemos aqui um esquema com perguntas que podem ajudar no planejamento da avaliação, no que tange a instrumentos e critérios, e enfatizamos que esse planejamento precisa ser compartilhado com os alunos, observando-se a adequação ao grau de maturidade deles, né? Então, percebam que a prova ela é apenas um dos instrumentos possíveis de serem empregados na avaliação. Nós não estamos aqui, de forma alguma, abominando o uso dela, né, mas nós entendemos que o problema está no seu uso indiscriminado, ou seja, o problema está em aplicar prova, corrigir, obter as notas e parar por aí. Então, é preciso pensar, o que eu faço com esses resultados? O que eles me dizem sobre as aprendizagens dos meus alunos? Quais conteúdos estão ok? Quais eu preciso trabalhar um pouco mais? E de que forma? Para que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados, né? Então, assim como os outros instrumentos, a prova também nos fornece informações capazes de orientar tanto o estudo dos alunos, dando feedback sobre o que eles conseguiram alcançar e os pontos aos quais eles precisam se dedicar um pouco mais, e também fornece informações para o professor orientar ou de redirecionar a sua prática pedagógica. Então, trata-se também de um momento de autoavaliação para o professor. E nesse momento que nós estamos vivendo, falar em ensino-aprendizagem implica necessariamente falar em letramento digital, né, nas possibilidades que as tecnologias digitais nos proporcionam, e na questão de colocar os alunos na posição de agentes construtores de conhecimento. E isso precisa refletir também nos processos avaliativos, uma vez que a avaliação é um elemento integrador entre aprendizagem e ensino. Então, vejam que aqui a gente passou exemplos muito simples, utilizando as ferramentas digitais. Então, aquelas perguntas, né, sobre fake news poderiam estar em uma prova escrita, em que o aluno iria memorizar um conteúdo pré-estabelecido para responder. Mas com o uso das ferramentas digitais, esse conteúdo pode ser expandido e o aluno não vai concentrar-se na memorização. Ele vai precisar pesquisar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar, enfim, os nossos objetivos de aprendizagem, eles crescem em complexidade, né? Aqui fazendo menção à taxonomia de Bloom. E o professor, claro, ele tem o trabalho de planejar a atividade avaliativa, mas ele deixa, digamos, aquela posição de detentor do conhecimento, né? Ele vai passar a mediar o trabalho dos alunos, e não apenas a dizer o que é certo, o que é errado, e dar a nota. Então, caminhando aqui para o final da apresentação, nós gostaríamos de deixar algumas perguntas para iniciar uma discussão, né? Então, dentro do meu contexto de atuação, quão diversificados os instrumentos de avaliação podem ser? Aqui, então, frisando esse podem, né? Quais são as minhas possibilidades dentro do meu contexto? E as ferramentas tecnológicas estão me ajudando a avaliar os meus alunos? Será que eu vou continuar utilizando-as quando voltarmos às aulas presenciais? Ficam aí as questões para discussão. Aqui nesse slide nós deixamos mais algumas sugestões de ferramentas digitais para a criação de instrumentos de avaliação e para a produção de aulas interativas, as nossas referências. E amanhã, para abrir o último dia do nosso primeiro ENAP, nós temos a palestra sobre feedback, avaliação e avaliação por autoavaliação e avaliação por pares, né? Então, gostaria de convidar a todos para participar conosco amanhã. E vamos continuar essa conversa, né? Se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida, envia para a gente, né? Envia para o nosso site ou e-mail. O nosso grupo vai ficar muito feliz em poder debater lá no nosso canal do YouTube. Então, essas perguntas que foram colocadas no chat hoje, se a gente, de repente, não conseguir conversar sobre todas, a gente pode abrir um espaço no YouTube para debatê-las também, tá ok? Então, gostaria de agradecer a presença e a atenção de todos, e agora nós vamos dar início à sessão de interação com os participantes. Então, mais uma vez, muito obrigada.
Gladson, seu microfone. Já estava vendo aqui, tô igual nas salas. Obrigado, Leila, então, pela sua fala, por apresentar de forma tão didática e tão prática essas possibilidades de instrumentos avaliativos, né, principalmente esses mais tecnológicos, né? Eu acho que o que a gente está precisando nesse momento realmente é de ideias práticas e, assim, ideia do o que a gente pode, de fato, usar dentro da nossa sala de aula, né? Eu vi que você colocou ali sobre o Google Sites e eu mesmo, pessoalmente, tenho uma experiência muito positiva com o Google Sites, graças a você, inclusive, que a gente fez um projeto junto, né, ano passado, com uma turma minha desenvolveu, então, um site, e ele serve, na verdade, né, Leila, como um grande portfólio, porque lá dentro eles fizeram inúmeras atividades diferentes, né? Dentro do Google Sites eles criaram avatar, eles criaram posters do Padlet, eles tiraram fotos e postaram lá, e eles foram construindo o site aos poucos e com um objetivo bem claro, que era incentivar as pessoas a terem mais contato com a natureza. Né? Então, esses recursos todos, eles acabam também deixando o processo muito mais significativo e real, né? Sim, é verdade, né, Gladson? Primeiramente, obrigada pela apresentação, pela mediação que você está fazendo, né? E é isso mesmo, né? As ferramentas tecnológicas, muitas vezes elas não são novas, né? Mas devido ao nosso contexto, né, que a gente está passando agora, com a suspensão das aulas, a gente está tendo que aprender a utilizá-las, né? Trazê-las para dentro da sala de aula, né? E isso tudo tem um ponto muito positivo, porque promove a interatividade, promove a interação, o trabalho colaborativo, né? Então, de certa forma, depois que a gente se adapta um pouco a utilizá-las, ele tira um pouco a carga dos ombros do professor, né? Porque o professor não precisa mais ficar naquela posição de corrigir, né, falar, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Não, ele vai mediar, ele vai colaborar, ele vai indicar caminhos, né, então acho que torna o processo mais leve também, né? Ah, sim, com certeza. Enquanto você apresentava essas diferentes ferramentas, o pessoal no chat ia compartilhando, estava fervendo lá, eu uso isso, eu uso aquilo. Muitas pessoas descrevendo a experiência delas com o que eu achei bem interessante, é que elas estavam descrevendo a experiência delas não como professores, mas como alunos. Eu, como aluno, já usei isso, meu professor já usou aquilo. Eu sintetizo essa ideia com a fala da Gabriele, desculpa, e ela fala assim, usei o Padlet também como aluna, achei divertido e simples. É legal a variedade de ações que você pode realizar lá. Então, Leila, eu achei bem interessante essa fala, né, e como que você acha que essas ferramentas digitais, né, para o desenvolvimento desses diferentes instrumentos, vão ao encontro das necessidades que o ensino remoto exige, principalmente com relação à avaliação? Certo, primeiramente, obrigada pela pergunta, né, bom, quando a gente fala em avaliação em sala de aula, nós não podemos confundir com as avaliações de larga escala, né, como foi comentado ontem pelo Alex, né, Enem, vestibular, exames de proficiência, porque nestes o que conta é a resposta certa mesmo, né, errou, perdeu pontos, né, então, e vejam que se a gente bate muito nessa tecla em sala de aula, a gente acaba tolhendo a participação, porque ninguém quer errar, ninguém quer perder pontos, não é mesmo? Então, na nossa concepção, o que é avaliar em sala de aula? Né? É criar espaços de intervenção, né? Levar os alunos à aprendizagem. Como que a gente pode fazer isso? Né? Proporcionando momentos para que os alunos exteriorizem os seus conhecimentos, as suas habilidades, as suas aptidões. Então, a nossa tarefa, ao elaborar os instrumentos de avaliação, é criar oportunidades para tornar visíveis o raciocínio, o conhecimento, a cognição dos alunos. Então, as ferramentas digitais, elas estão aí para isso, né, para nos auxiliar nesse sentido,
né, o contexto remoto, ele, mais uma vez, né, voltando nesse mesmo comentário, eu acho que ele nos proporcionou, né, essa oportunidade de conhecer mais, meio que na marra, né, a gente deve reconhecer, mas trouxe muito essa possibilidade para a gente, né, de explorar, de criar, e também de colocar os alunos também na posição de agentes, né, porque eles também têm uma certa familiaridade com as tecnologias, então muitas vezes eles acabam até nos auxiliando, né, nesse processo de adaptação às novas tecnologias. Então, acho que é isso, a gente precisa fomentar essa cultura de colaboração e não da competição, né, porque avaliar, né, não é tirar pontos, né, a cada erro. Avaliar é somar, é produzir, é colaborar, é ir construindo os degraus de conhecimento compartilhado. Né? E as ferramentas estão aí para ajudar. Crescer junto, né? Sim. Aproveitando essa sua fala de colaboração, Leila, agora do ponto de vista do professor, né, a Aline, ela disse o seguinte durante a sua fala, quando você estava falando sobre o Canva, ela falou assim, eu estou me iniciando no Canva ainda, mas não fiz avaliações, né, e parece que realmente a gente tem bastante familiaridade com essas ferramentas, mas a gente ainda não usa no ensino, ou a gente às vezes até usa no ensino, mas não usa muito para fins avaliativos, né? Como que você vê isso? Por que você acha que isso acontece? E o que poderia ser feito a partir disso? Obrigada, Aline, pela pergunta. Eu vejo da seguinte forma, tudo isso que está acontecendo, né, essa enxurrada de novidades, é tudo muito recente, né? Tá certo, faz um ano, né, que a gente está nessa, mas é novidade ainda, e a tecnologia vai evoluindo, sempre tem coisa nova, né? Então, eu acho que conforme o andar da carruagem, a gente vai se adaptando, vai se acostumando a utilizar as tecnologias, a gente vai acabar entrando num movimento, né, futuramente, de bater o olho em alguma coisa, alguma ferramenta, algum recurso, né, digital, e automaticamente você já vai conectar com alguma atividade, com alguma coisa que você possa utilizar como instrumento avaliativo, sabe? Porque, por exemplo, não sei se eu acho que isso acontece com vocês também. Às vezes você está num momento relax lá e bate o olho numa propaganda, por exemplo. Aí, nossa, automaticamente te vem aquele insight, aquela ideia. Nossa, eu vou usar isso na minha aula, não é? Então, eu acho que aos poucos, né, a gente vai se adaptando às tecnologias, a gente vai meio que internalizando, né, o funcionamento delas também. Eu acho que isso vai fazer parte do nosso cotidiano cada vez mais. Eu vejo dessa forma. Né, exato, concordo com você, e algo que a gente vem falando bastante desde o nosso primeiro encontro, e eu acho que em todos até agora foi falado isso, esse conceito de avaliação que a gente trabalha como elemento integrador do processo de aprendizagem e ensino, né? Eu acho que quando a gente começar a entender que a avaliação faz parte de todo o processo e que ela não está alheia ao processo, ou ela está à parte do processo, a gente vai começar a enxergar todas essas possibilidades como também possibilidades avaliativas. Sim, né? E conforme a gente vai conhecendo os nossos alunos também, eu acho que cada vez mais a gente vai tendo essas conexões, né, de, isso aqui serve para esse aluno, isso serve para aquele outro, esse instrumento é mais adequado para esse grupo, né, então eu acho que isso vai sendo internalizado também aos poucos. É claro que agora ainda está, né, recente, mas conforme a gente for se inteirando mais, né, eu creio que isso vai ficando meio que parte do nosso cotidiano de professor. Não tem muito para onde fugir, eu acho. Sim. Leila, eu gostaria de seguir com outro comentário bem interessante para a nossa discussão lá no chat, que foi da professora Josimari.
Ela diz o seguinte: sempre fiz uso de diversas ferramentas para avaliação, mas com o avanço das tecnologias da informação e comunicação, várias opções surgiram e eu tenho timidamente feito uso de algumas. E aí a professora Aline, logo em seguida, falou assim, tem a questão do tempo, né? A gente realmente tem que investir muito tempo para nos familiarizarmos, para usarmos, aplicarmos de forma eficaz, né? Como que você vê isso? Você que trabalha com isso, tem alguma sugestão assim para a gente poder otimizar o tempo trabalhando com essas ferramentas? Sim, eu acho que isso até foi comentado ontem na fala da Giovana, né? Vamos aos poucos, né? Não precisa assim se desesperar e querer usar um monte de coisa ao mesmo tempo, um monte de novidade. Não. Vamos aos poucos, vamos otimizando o que a gente já tem uma certa familiaridade, né? Então, se você já conhece o Google Forms, vamos investir nesse Google Forms, vamos nos aprofundar um pouquinho nele, né? E, claro, ela falou timidamente, né? Sim, nem que seja timidamente, a passos pequenos, né? Em doses homeopáticas, não precisa sentar ali o fim de semana inteiro para estudar uma ferramenta, né? Vamos aos poucos. A gente tem vários tutoriais aí na internet, a gente tem muito material para explorar, então escolha um, né? E comece ali 10 minutinhos no dia, ou meia horinha na semana, o tempo que você tiver disponível, né, para se dedicar àquela tarefa. Não precisa fazer com muita urgência, né, digamos assim. Até porque as tecnologias, assim, eu vou falar por mim, né, eu acho que eu comentei isso também ontem. Eu, antes dessa coisa toda da pandemia, da suspensão das aulas presenciais, eu não sabia nem o que era um Google Meet, não sabia nem gravar um vídeo, uma aula, né? Então, foi mesmo desesperador, né? Eu acho que essa transição do presencial para o remoto não aconteceu de uma forma amena para ninguém, praticamente ninguém, né? Então, acho que e conforme vai indo, conforme você vai se familiarizando, vai utilizando, vai vendo que dá certo, vai vendo que os alunos gostam, que eles te ajudam, né? Porque a partir do momento que, eu acho assim também, que a partir do momento que a gente expõe as nossas fragilidades para os alunos, fala, olha, eu não sou muito tecnológico, digamos assim, então eu vou precisar da colaboração de vocês. Eles ajudam também, né? Eles se mostram dispostos a colaborar nesse sentido, né? E eu acho que conforme vai andando nesse sentido, a gente vai se sentindo cada vez mais à vontade para utilizar as ferramentas tecnológicas e vai ampliando aí o repertório, né? Cada pouquinho, cada lugar que você olha, você já vai pescando coisas para utilizar nas aulas, né? Então, a dica, eu acho Com que é mais certeza. isso mesmo, ir aos poucos, né? Com paciência. Como foi falado ali no chat, doses homeopáticas. Isso, E eu perfeito. acho que não se cobrar tanto também, né, Leila? A gente se cobra muito, eu falo por mim, eu me cobro bastante. Ano passado eu estava nessa grande cobrança, mas a gente tem que ir aos poucos, né? Sim, porque a gente quer que saia tudo perfeito, a gente quer que dê tudo certo, porque a gente investiu tempo ali, né, planejando aquela atividade, então a gente quer que saia conforme o roteiro. O Mas que é trazer várias coisas diferentes para a mesma aula, né? E aos poucos realmente eu acho que é chave aí. Leila, avançando na nossa conversa, a Elisa, ela traz uma problematização muito interessante, porque nós estamos falando muito de ferramentas digitais, e aí a gente se depara com a infraestrutura ruim de escolas públicas, né? Muitos alunos que não têm ferramentas digitais, e a escola também não consegue oferecer o que ele precisa. Então, como que você vê essa situação? O que poderia ser feito para tentar, pelo menos, mitigar um pouco essa situação? Realmente, né, Elisa? Obrigada por trazer essa questão aqui para a nossa discussão. Nesse sentido, eu acho que não tem mesmo resposta pronta,
né? A pandemia veio e escancarou as fragilidades do sistema, né, educacional. A gente já tinha aí muitas dificuldades, muitos problemas que foram ainda acentuados pelo fato de não podermos estar presencialmente nas escolas, né? Mas eu acho que cabe aí a problematização, né? Vai depender do contexto. Nós estamos falando aqui nessa palestra de um contexto ideal, idealizado, em que todos têm acesso à internet, uma internet de qualidade, né, em que todos tenham uma certa familiaridade com as tecnologias, né, e a gente sabe que, assim, eu diria que nem sempre, mas poucas vezes isso é possível, né, mas a gente tem que ir trabalhando com o que a gente tem, né. O que eu posso dizer é que se o professor ele tem um pouco desse conhecimento, né, de como fazer essas atividades, transformar-se em instrumentos de avaliação, ele pode adaptar para o contexto presencial futuramente. Então, quando retornar para o ensino presencial, por exemplo, né, aquela atividade do Padlet, que tinha lá as 3 perguntas no mural digital. Façamos ele, então, a atividade, então, num mural físico, num mural de verdade, né? Joga lá a moda antiga, né? A gente fazia muito cartaz quando era criança, não fazia? Então, façam um cartaz, juntem os grupos, façam cartaz, cada grupo monta um cartaz, um mural, né? Então, vamos adaptando para os contextos presenciais, né? Tirando do digital para o físico. Então, a gente tem esse movimento, né? Que é do físico para o digital, mas nós temos também a possibilidade de tirar do digital e trazer para o físico, né? Os mapas conceituais também, podemos trabalhar com cartazes perfeitamente, joga ali cores, formatos diferentes, né? Que façam a atividade ficar mais atraente para os alunos, né? Até sábado eu estava assistindo um evento também sobre atividades, assim, né, em ferramentas tecnológicas, e foi apresentada uma dinâmica que era no Padlet também. Então, colocava ali num mural, né, chamava 3, 2, 1, ponte. Então, vamos supor assim, que antes dessa palestra, você colocasse ali no mural as 3 perguntas, né? Esse 3, 2, 1, o que é? 3 seriam 3 palavras sobre um determinado tema, o 2 seriam 2 perguntas, e o 1 seria uma metáfora. Então, vamos supor que antes dessa palestra eu falasse assim, olha, então, vamos pensar aqui sobre ferramentas tecnológicas. O que vem à mente de vocês quando vocês pensam em ferramentas tecnológicas como instrumentos de avaliação? 3, 2, 1, 3 palavras, 2 perguntas e uma metáfora. E aí os alunos vão colocar ali as ideias deles, né? Então vejam que a gente está fazendo isso no sentido de tornar visível as cognições deles, os pensamentos deles, o conhecimento prévio. Vejam que oportunidade de avaliação diagnóstica nós temos aí, né? Então, aí depois, feita essa parte, a gente vai apresentar a aula. Apresenta o vídeo, o filme, o que for, vai ser o input ali, né? Terminou, voltamos ali no mural novo, 3, 2, 1 novamente. 3 palavras, 2 perguntas e uma metáfora. Aí vocês vão ver o quanto evoluiu o conhecimento, o quanto desenvolveram as ideias dos alunos a respeito do tema que você trabalhou, né? Então, isso tanto no ambiente digital, como no ambiente físico a gente pode fazer. Então, acho que assim, é mais ou menos por aí, né? Não vamos ter o contexto ideal sempre, né? Mas a gente pode fazer o possível para adaptar. Eu acho que essa é a palavra-chave, né, Leila? Adaptação. E eu acho que também sempre essa vontade de trabalhar com diferentes instrumentos, né, seja eles por meio de ferramentas digitais ou não, mas trazer diferentes possibilidades, diferentes caminhos e diferentes instrumentos de avaliação,
né? Enquanto você estava falando, Leila, muitas pessoas aqui no chat estavam compartilhando as experiências delas, principalmente nesse período de pandemia, né? As experiências de aprender coisas novas, eu acho que a gente aprendeu muito, realmente, nesse período, muitos compartilhamentos de experiências, e aí o Liberato, ele fez a seguinte pergunta, que eu achei bem legal, e é com relação ao letramento digital, que com certeza é muito importante nesse contexto de instrumentos digitais, né? Ele fala assim, ó, existe algum risco em colocar os alunos como editores, né? Eu acho que ele fala Google Sites, mas aí qualquer ferramenta que a gente pode trabalhar, principalmente de forma colaborativa, né? Por exemplo, algum aluno inadvertidamente deletar o site, fazer alguma coisa que não estava apropriado ali. Como que você vê isso? Porque ao mesmo tempo que permite colaboração, todo mundo está livre para editar. Né? Ótima pergunta, Liberato, obrigada. Olha, eu vou te dizer o seguinte, risco sempre existe. Então, nós, como professores, o que eu recomendaria, né, digamos assim, sugeriria? Essa ferramenta do Google Site, ela é muito versátil. Uma vez que você elabora você pode copiar ele, né? Então, você sempre pode fazer um backup, tá? Se acontecer alguma coisa, você vai ter ali um step, digamos assim, né? Para começar de novo. E, enfim, acho que a gente tem que ter essas estratégias mesmo na manga, né? Porque o risco sempre existe. Né, pode acontecer algum BO, sim, né, de apagar, mas é muito raro isso acontecer, né, porque o aluno, ele vai entrar ali dentro do site e vai mexer no conteúdo dentro ali do site, né, ele não vai, assim, eu acho que ele não vai chegar a deletar o site, até porque o Google, ele pede uma confirmação antes de deletar qualquer coisa. Você deseja mesmo fazer isso? Algo assim, né? Uma mensagem nesse sentido. Então, eu acho que é meio difícil, mas sim, existe o risco. Então, sugeriria que sempre tivéssemos um backup ali, né? E instrumentalizar o aluno para o uso dessas ferramentas, né? Assim, letrá-los, né? Ensinar a usar e falar que existem certas consequências. Sim, sim. Leila, para a gente encerrar, então, a nossa conversa, durante a sua fala, você apresentou aqueles 2 tipos de avaliação por critérios e a avaliação normativa, que é quando a gente toma uma produção como padrão para comparar ela com as outras. E a Aline pergunta... assim, ao longo do nosso evento, claro que a gente está defendendo o uso de instrumentos coerentes com o objetivo de aprendizagem, critérios claros, né, critérios e descritores claros para esses instrumentos, mas a Aline pergunta se você acha que existe alguma situação em que comparar o desempenho dos alunos seja positivo. Boa pergunta, né? Assim, não que não seja positivo, vai depender muito do perfil do grupo também, porque tem grupos que são extremamente competitivos. Então, eu acho que a chave aí é você conhecer o terreno onde você está atuando, né? Se for um grupo muito competitivo, né, muito exasperado, talvez não seja bom mesmo fazer comparação, é melhor evitar, é melhor se fixar nos critérios que foram definidos juntamente com eles, né, e se ater a isso, eu faria isso, né. Agora, se for um grupo que é mais solto, mais extrovertido, que todo mundo tem mais esse espírito colaborativo, de crescer junto, eu diria que a gente não teria muito problema, né, em comparar, mas tomando o cuidado de não atribuir nota, porque a gente sempre vai acabar caindo nisso, né, na nota a mais para quem fez coisas a mais e que você não tinha acordado anteriormente. Eu acho que esse cuidado a gente tem que ter, comparar assim, apontar, né, olha que legal, fulano fez isso, esse grupo fez assim, aquele grupo fez assado, o que vocês acharam? Ok, mas não que isso
vai interferir no resultado final, né, no produto, na nota, né, porque aí eu acho que daria problema sim. Uma coisa, o que eu gosto bastante de fazer, Leila, principalmente nas sessões de feedback de determinada tarefa avaliativa, a partir dos critérios acordados anteriormente, coletar evidências nas tarefas dos alunos de boas produções, ou seja, bons modelos, e de produções que, gente, vejam isso daqui, o que está faltando aqui? Então, eu acho que não é nem comparar, olha, o João fez muito melhor que a Maria por conta disso, disso e disso, mas é usar algo do João, que eu nem preciso falar que é do João, para mostrar que, olha, gente, foi feito isso, o critério pedia isso, e isso se materializou desta forma. Veja como está de acordo com o critério. Ou o critério fez isso e o aluno materializou dessa forma. O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa melhorar para atingir o que se esperava do critério? Né? Sim. Eu vejo essa questão de comparação nesse sentido. Agora, realmente pegar uma produção e tomar aquela como padrão para se avaliar todas as outras, isso é bastante perigoso, e eu questiono aí a questão de justiça, validade e confiabilidade dessa avaliação. Sim. Tem que tomar todo cuidado mesmo para fazer isso, né? Claro, a gente não vai ficar apontando os alunos, não vai ficar falando, é tal grupo, né? Mas sempre tomando esse cuidado, no sentido de construir o degrau mesmo, junto com eles, né? Como que, se esse grupo, esse aluno não atingiu o critério, como que a gente pode ajudar ele a chegar, né? Tudo com muito cuidado, tudo com muito carinho, acolhendo sempre, né? E eu acho que esse é o caminho. Certo. Leila, infelizmente a gente encerra por aqui a nossa conversa. Você gostaria de deixar uma mensagem final antes da gente se despedir? Eu gostaria só de agradecer mesmo, né? Como eu disse ontem, o coração está muito grato com o retorno dos participantes. Agradeço também à professora Josimari da UEM pelo convite que ela nos fez. Agradeço ao pessoal do NEAD, né, o Erivelto, que está dando apoio aí no backstage para nós. E, assim, dizer que eu estou muito feliz que vocês estejam participando aqui conosco. Espero revê-los aí em outros eventos, né? E é isso, gente, muita gratidão, viu? Espero que vocês estejam gostando, que estejam aproveitando, né? Inscrevam-se no nosso canal, sigam o nosso site, a gente vai se conversando por lá, tá ok? É isso aí, Leila, a gente que agradece, muito obrigado pelo seu compartilhamento. Pessoal, eu aproveito então para deixar o convite para o encontro de amanhã, tá? O nosso primeiro encontro às 10, nós vamos conversar sobre feedback, autoavaliação e avaliação por pares com a professora Gabriela Rossato Franco, mediada pela professora Giovana Moleiro Fernandes. E no nosso último encontro, às 2 da tarde amanhã, nós teremos uma fala sobre a elaboração de itens para testes. Essa fala será feita pela professora Viviane Furtoso e mediada pela professora Gabriela Rossato Franco. Muito obrigada pela participação de todos e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.